Colégio Mundo Mágico. Aqui é o seu lugar. Fala, meus queridos alunos, estamos aqui para mais uma aula, né? Continuando então o capítulo aí de dilatação dos sólidos, tá? Então eu tenho lá dilatação relativa. O que é dilatação relativa? Bom, relativa é quando nós comparamos, né, duas grandezas. Então aqui nós estamos comparando o comprimento, né, do sólido que está sendo estudado e a variação desse comprimento, tá? Então nós observamos que ΔL é a variação, o L inicial ali, que é o comprimento antes da dilatação. Se eu fizer uma divisão entre esses dois valores, eu estou relacionando, eu estou comparando. Então se torna ali a dilatação relativa. Eu estou relacionando, estou comparando, tá? Mas é claro que se eu observar isso daqui em relação a uma formulazinha lá da dilatação, né, da variação da dilatação linear, o L passou, ele estava aqui do lado direito aqui da equação, ele só passou dividindo, tá? Então essa igualdade se mantém verdadeira. Variação da dilatação pelo comprimento inicial da barra vai ser igual ao coeficiente de dilatação linear vezes a variação de temperatura. Claro, quando eu faço essa divisão aqui, ΔL por L, eu vou obter um número decimal. Um número ali com algumas casinhas após a vírgula, variando de 0 até 1. Então eu posso transformar em percentual isso daí multiplicando por 100, tá? Então se eu multiplicar aqui eu vou obter esse valor em percentagem, ok? Então esta relação é o que nós podemos dizer dilatação relativa, ok? Bom, aqui o tópico diz a evolução das calculadoras e as previsões de dilatação. Claro, a evolução das calculadoras é para dizer que aumentou-se, né? Nós aumentamos a precisão nos cálculos. E isso, como se diz, né? Cálculos, né? Então, uma disciplina maravilhosa da engenharia, da física, matemática. Você tem lá o cálculo, eles conseguiram aprimorar para chegar ali nos valores mais precisos, mais próximos, tá? Do que está acontecendo ali com o material na dilatação. Tá ok? Então, nós podemos aqui, né? Utilizar esta relação, ΔL por L, ou seja, a variação pelo comprimento inicial, que é igual ao coeficiente de dilatação linear vezes a variação de temperatura. E quando essa variação de temperatura ela é muito pequenininha, ela é uma derivação ali, ou seja, ela tende a zero, né? A variação de temperatura tende a zero, nós podemos representar então o comprimento inicial por esta expressão aqui, ó, tá? Não vem ao caso agora para vocês entenderem um pouco dessa derivada e do elemento aqui de Euler, né? Mas vocês podem olhar aí, se for necessário nos exercícios, é mais para conhecimento agora. Se for necessário, esta expressão aqui de baixo, ela vai dar o quê? Ela vai dar uma precisão maior, tá, no resultado. Ela então diz aqui que o comprimento final vai ser igual ao comprimento inicial, né, vezes aqui o coeficiente de Euler, que é elevado aqui, né, a alfa, e entre parênteses aqui está o θ menos θ0, ou seja, alfa vezes a variação de temperatura. Tá ok? Bom, entendendo aqui que essa relação é válida, tá? Nós podemos ir então para a dilatação superficial. Tá? Então o que nós vimos na aula passada, e agora no início dessa aula aqui ainda estava comentando sobre dilatação linear, tá? Apenas em uma dimensão. Mas a dilatação superficial, então são duas dimensões. Como que ocorre essa dilatação? Qual é o cálculo que eu tenho que fazer? Tá? Então a dilatação superficial, eu vou lembrar desse K aqui. Ó. Quem é o Kzinho? Esse K é uma constante. Se vocês se lembram bem de matemática aí, na regra de proporcionalidade, tá? Quando você tem as arestas, por exemplo, ali, ou os lados de um polígono, para ficar melhor, quando eu faço a comparação ali, se eles são semelhantes ou não, eu encontro esse valor K. Então, medidas lineares, eu tenho uma proporção K. Quando eu amplio uma figura ou vou reduzir uma figura, eu tenho uma proporcionalidade K. Tá? Mas quando eu estou comparando a área dessas figuras, eu posso utilizar esse valor K, ou seja, a proporção entre a medida linear, a medida do lado da figura, para a medida superficial, ela só vai mudar que ela vai ser ao quadrado. Tá? Então, se eu tenho uma proporcionalidade K numa medida linear, para uma região, para uma superfície, eu vou ter uma proporcionalidade K ao quadrado. Ok? Então, uma dimensão, K. Duas dimensões, então, eu vou ter K ao quadrado nessa proporcionalidade. Então, relembrando disso daqui, eu posso comparar também, então,
as medidas aqui, essas expressões anteriores, né? Então, se eu tenho L, né, a medida, o comprimento final, dividido pelo comprimento inicial, e ele vai ser igual a E elevado a alfa vezes a variação de temperatura, isso é para a medida linear, ó, o LL, medida linear, medida final e medida inicial linear. Então, se eu passo para comparar isso daí com a área, né, a área final pela área inicial, então significa que eu lembro dessa razão de proporcionalidade, é a mesma. Então, de K ele passa a ser K ao quadrado. Então, de medida linear para uma medida de área, eu tenho que elevar ao quadrado que está do outro lado aqui da igualdade. E quando eu elevo ao quadrado, vocês se lembram também de matemática, que quando eu tenho um expoente dentro do parênteses e um expoente fora do parênteses, eu tenho que fazer o quê? Muito bem, velho, multiplicar, cara, eu sabia que você ia acertar, velho. Multiplicação, eu multiplico então o expoente de dentro com o de fora e eu vou obter então o exponencial aqui, ó, elevado a 2 vezes o alfa, ou seja, 2 vezes o coeficiente de dilatação linear vezes a variação de temperatura. Opa, olha que legal, então chegamos a uma relação aqui. Se alfa é o coeficiente de dilatação linear, 2 vezes alfa é o coeficiente de dilatação o quê? Superficial. E aí nós chamamos ele de beta. Está aqui, ó. Então a expressão ela pode ser considerada dessa forma aqui, né? O A que estava embaixo aqui, a área inicial que estava embaixo aqui da igualdade, ela passa para o outro lado multiplicando e obtemos a expressão. A área final vai ser igual à área inicial vezes o Ezinho aqui elevado a beta vezes a variação de temperatura. Então, em vez de utilizar 2 vezes o alfa, nós já podemos utilizar beta. Então, esse beta que aparece na expressão aqui é o coeficiente de dilatação superficial, onde, da mesma forma que no coeficiente de dilatação linear, cada substância tem o seu coeficiente, aqui também, tá? Cada matéria ali, né, nós vamos ter um coeficiente diferente ali também para a superfície. Bom, então nós temos a relação aqui. Então a variação, né, o que varia apenas na área quando ocorre a dilatação, né, ocorre o aumento de temperatura, vai ser igual à área que tinha no início vezes o coeficiente de dilatação linear vezes a variação de temperatura. Que também nós podemos escrever apenas, né, para calcular apenas o comprimento final. Tá? Então, se o exercício pede a variação, eu posso utilizar apenas essa daqui, a primeira, tá? Mas se o exercício pede para você calcular a área final após a dilatação, você pode utilizar essa expressão também para encontrar o valor de forma mais rápida. Então, a área final vai ser igual à área inicial vezes 1 mais beta, né, que é o coeficiente de dilatação superficial, vezes a variação de temperatura. Tá? E da mesma forma que no coeficiente para dilatação linear, na dilatação superficial, nós podemos também utilizar a relação aqui que deixa os valores mais próximos, tá? Utilizando aqui a variação e utilizando o número de Euler aqui, né? O logaritmo natural, como era chamado. Mas esse Ezinho aqui, ele tem um valor, um número irracional, tá? Vocês podem estar procurando aí depois. E vai ficar então elevado a beta vezes a variação de temperatura, tá? Então, do mesmo jeito que nós fizemos lá na dilatação linear, nós podemos utilizar aqui na dilatação superficial para obter um valor mais preciso, tá? Bom, dilatação, um tópico que aparece aqui no meio aqui é dilatação dos furos. Então, se você tem uma superfície com um buraco ali no meio, uma região aberta ali no meio dessa superfície, o que acontece com esse furo? Ele, quando eu dilato o material, ele vai diminuir ou ele vai aumentar esse furo? Pensou aí? Se dilata, ele fecha ou ele aumenta esse buraco que tem na superfície? Tá? Então imagine aí. E olhem lá na página 207. Lá na página 207 vai estar lá mostrando para vocês uma figura, tá? Como se fosse um quebra-cabeça com a região do meio sendo tirado. Então quando ele dilata, ele vai sempre expandir. Os átomos estão se expandindo, ou seja, eles estão aumentando para a parte externa e não para a parte interna da superfície, tá? da região que foi tirada ali aquela peça. Então, sempre vai aumentar. Tá? Se o material dilata, se a superfície dilata, então o furo também vai dilatar, ele vai aumentar. Ok? Bom, para fechar esse capítulo, nós temos a dilatação volumétrica. Bom, a dilatação volumétrica é similar à dilatação linear e similar à dilatação superficial. A única coisa que muda é o quê? Que aumenta uma dimensão. Então, fazendo os cálculos do mesmo jeito que nós fizemos ali para a dilatação superficial e dilatação linear, aqui na dilatação volumétrica,
ele vai ter um coeficiente de dilatação volumétrica, tá, específico para cada material também, tá? E aí a expressão vai ficar lá, ó, variação do volume vai ser igual ao volume inicial vezes o coeficiente de dilatação, tá, volumétrica vezes a variação de temperatura. Então, se vocês observarem lá da primeira expressão até essa última aqui, né, da coeficiente da dilatação linear até a dilatação volumétrica, o que está mudando aqui, é claro, além dos símbolos ali, né, utilizados, L, utilizado o A e o V para representar cada uma das dimensões, está mudando o coeficiente, né? O coeficiente alfa representa linear, o beta superfície e esse gama aqui representa o coeficiente de dilatação volumétrica, tá? E aí nós podemos utilizar essa daqui para calcular apenas a variação, né? O dV aqui é apenas a variação volumétrica. Nós podemos encontrar o volume final, calculando ali volume inicial mais a variação, utilizando essa expressão, ou melhorando ela aqui, né? Nós podemos detalhar mais utilizando aqui, ó, o volume final vai ser igual ao volume inicial vezes 1 mais a dilatação volumétrica vezes a variação de temperatura. Ou ainda, né, se for para obter cálculos mais precisos, utilizando aqui o Ezinho de novo, tá? Então, volume final vai ser igual ao volume inicial vezes o número de Euler elevado ao gama, né, que é a dilatação volumétrica vezes a variação de temperatura. E aí nós podemos, aqui eu não representei novamente, mas nós temos a mesma ideia da dilatação superficial em relação à dilatação linear. Quando eu falei que lá o beta era igual a 2α, aqui na volumétrica são 3 dimensões, então pensem dessa forma, a relação está similar a essa, então eu tenho que a dilatação volumétrica vai ser igual a 3 vezes a dilatação linear. E aqui, para fechar aqui, então, eu tenho, ó, a relação entre os coeficientes de dilatação. Então, o coeficiente de dilatação linear, né, o alfa, né, ele está para 1. Do mesmo jeito que o coeficiente de dilatação superficial beta está para 2, do mesmo jeito que o coeficiente de dilatação volumétrica está para 3. Tá? Então essa igualdade aqui entre os três coeficientes é verdadeira e pode ser utilizada nos exercícios. Tá? Então chegamos ao fim de mais uma aula, pessoal. O capítulo aí se encerra e logo mais eu vou estar enviando para vocês também alguns exercícios resolvidos para vocês terem noção de como se faz aí, de como se tira para tirar essas dúvidas de vocês, tá ok? Fiquem ligados e esperem as próximas aulas aí, tá ok? Um abraço a todos e até mais. Colégio Mundo Mágico. Aqui é o seu lugar.